Nossa aula de hoje, o nosso tema é deformações por carregamento vertical. Então, até agora, a gente aprendeu como que é o comportamento dos solos, então, como que é a tensão nesses solos, como que é o espraiamento de tensões dentro de um maciço de solo. Hoje a gente vai começar a ver deformação, porque a deformação por carregamento vertical é o assunto mais importante para a gente dentro da nossa disciplina, tá bom? Então, isso a gente começa a ver hoje. Então, ciclo 2, a partir de deformação para carregamento vertical. Então, a deformação para carregamento vertical, normalmente a gente pode chamar de recalque. Então, a gente fala em recalque, a gente fala de uma deformação. Existe somente o recalque, é só esse nome? Não, a gente pode chamar também de deformação quando é no areia, quando é um carregamento mais rápido. Mas isso é um recalque. Por que a gente fala de recalque? Porque é a deformação que vai sair pela presença da água no solo. Então, como a água ela vai estar saindo desse solo, a gente vai falar que esse tipo de deformação é chamado de recalque. Então, nos solos, todas as deformações elas vão acontecer de maneira plástica e de maneira elástica. Então, o meu solo ele não apresenta somente um tipo de deformação. Como assim, professora? Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estudou lá em materiais de construção, a deformação que a gente tinha no metal. Como que era a deformação no metal? Então, a gente tinha uma região que era a região chamada de região elástica, uma região que era chamada de região plástica de deformação. O que era isso? Então, na região elástica, toda deformação ela era reversível. Então, na nossa região elástica, a deformação é reversível. Se eu retiro o carregamento, eu consigo voltar ao estado inicial. Nas minhas deformações plásticas, eu tenho o que eu chamo de deformações permanentes. Então, nos solos, vão acontecer tanto deformações permanentes quanto deformações reversíveis. Essas deformações permanentes a gente chama de plásticas, as deformações reversíveis a gente chama de deformações elásticas. Essas deformações, na maioria das vezes, elas não são imediatas, elas são gradativas. O que significa dizer que uma deformação é gradativa? Ela vai acontecendo aos poucos. Então, quando a gente tem um metal, que a gente ensaia um metal, essa deformação é imediata. À medida que a gente coloca tensão no material, à medida que a gente vai adicionando uma força, ele vai sofrendo essa deformação. Então, ela é contínua. Para um maciço de solo, não, essa deformação ela vai ser gradativa. O que significa eu dizer que é gradativa? Ela vai demorar, ela vai ser uma deformação lenta que vai depender do tempo. Então, normalmente, o que a gente faz? Séries de carregamentos. Eu faço o carregamento, retiro aquela carga. Depois eu faço um novo carregamento, retiro aquela carga. Um terceiro carregamento e retiro a carga. Até que essa deformação ela tenha se completado. Até que mesmo adicionando carga diferente, eu não tenha deformação maior, ok? Então, isso é uma deformação gradativa. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim. Então, tá bom. Então, essa deformação no solo, ela vai depender de diversas condições. Então, a deformabilidade, as condições de deformação no solo vão depender do estado do solo. Como assim, professor, estado do solo? Se o solo encontra-se fofo ou compacto. Lembra que a gente pode ter um solo em estado fofo, um solo em estado compacto? A maneira como o estado do solo se encontra vai definir a deformação. A granulometria do solo, o tipo de grão, se o grão vai ser mais lamelar, arredondado, pontiagudo, o índice de vazios e a permeabilidade dos materiais são algumas das condições que vão afetar essa deformação no solo. Então, essa deformação ela ocorre de maneiras diferentes. O que causa, então, essa deformação no maciço de solo? Quando a gente vai estudar, o que é mais importante para a gente quando a gente está estudando deformação? Então, as nossas deformações elas vão ser devido a um carregamento na superfície do solo. Então, por que isso? Porque na engenharia civil, o interesse de vocês é fazer um carregamento ali em cima, é colocar uma construção nesse solo.
quando a gente faz isso, essa construção ela vai ter uma certa carga que vai ser difundida ali naquele elemento do solo, e isso pode causar o recalque. Então, nós temos dois tipos principais de recalques, que são os recalques devido às fundações e os recalques devido aos aterros. Então, o que é um recalque devido à fundação? Quando eu vou fazer a fundação, eu vou usar uma sapata ou um radier. Vocês sabem o que são os dois? A gente já viu. Ótimo, então. Então, a gente vai ter esse recalque de fundação devido a sapata ou radier. Porque nesses elementos de fundação, tanto na sapata quanto no radier, a gente vai ter uma carga que ela vai ser aplicada e essa carga ela vai se difundir no solo, ela vai ter aquele espraiamento no meu solo. E o recalque devido aos aterros? Então, quando eu coloco um aterro sobre uma camada de solo, esse aterro, então aqui é como se eu tivesse um aterro, aqui é uma sapata, e aqui eu tenho um aterro. Quando eu tenho um aterro, esse aterro, por possuir, por esse solo que foi adicionado, ele possui um peso específico em uma certa camada, uma altura que é colocada ali sobre aquele local, ele também vai fazer com que haja uma tensão aplicada no solo. Então, devido a esses dois tipos de obras, vamos dizer assim, a gente pode ter problemas de recalque. Então, os dois são recalque de fundações e os recalques de aterros, tá bom? Então, aqui são só algumas ilustrações para vocês verem como que o recalque ele pode atuar. Então, aqui a gente tem um recalque diferencial nesse prédio aqui. E como que é esses tipos de recalques? Então, a gente pode ter o que a gente chama de recalque uniforme, que é quando a gente tem deslocamento de toda a massa de terra no sentido. Então, a gente chama de recalque uniforme. A gente pode ter o que a gente chama de recalque diferencial, que é quando a gente tem apenas um lado dessa massa sofrendo esse recalque. Então, aqui a gente teve um tombamento apenas para o lado de cá, um recalque diferencial. E aqui um recalque diferencial generalizado. Esse generalizado, apenas esse espaço é que sofreu o recalque, tá bom? Então, só algumas ilustrações para vocês verem. Aqui o recalque devido a um aterro. Então, quando a gente coloca um aterro numa superfície, esse aterro ele vai possuir um certo peso específico e ele vai causar ali no centro da superfície uma maior carga, como a gente já viu pelo aquela acréscimo de tensões, no centro da nossa carga, a gente vai ter maior influência. Então, eu vou ter um recalque sendo, uma deformação sendo causada ali, tá bom? Então, a gente consegue definir os recalques em lentos e imediatos. Então, os nossos recalques, eles podem ser lentos e imediatos. O que é um recalque lento? Um recalque lento é que ele vai demorar muito até que ele aconteça. Então, ele pode demorar horas, ele pode demorar dias, dependendo do tipo de solo. Então, isso a gente chama de recalque lento. Ele normalmente é obtido por um adensamento e ocorre principalmente nas argilas. Então, esses recalques lentos, eles vão ocorrer principalmente nas argilas devido ao adensamento. A gente pode também chamar de creep. Esse creep é como se fosse um derretimento, meio que a gente colocasse em uma tradução, não, mas o creep ele vai acontecer devido a esse recalque elastoplástico. Quando a gente tem um recalque que é chamado imediato, ele é um recalque que ele é elástico. O que significa isso? Se eu colocar água novamente ali na minha superfície, eu vou voltar para aquela situação inicial, para aquele índice de vazios iniciais, que vocês vão ver que a gente pode determinar o recalque por meio do índice de vazios. Então, o recalque imediato, ele normalmente é elástico e acontece em areias, enquanto que o recalque lento, ele se dá por adensamento e vai acontecer em argilas. Essas deformações rápidas, como eu disse, mais imediatas, são em solos arenosos ou não saturados, e as deformações lentas são em solos argilosos saturados. O que é um solo saturado? Tá todo preenchido por água, os vazios dele.
Isso aí, parabéns. Então, é um solo que ele está com todos os vazios preenchidos com água. E essas deformações mais lentas, elas vão acontecer devido ao processo de adensamento, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, durante o processo de adensamento, vai ocorrer a lenta saída de água dos vazios dos vazios do solo. E à medida que essa água vai saindo dos vazios do solo, vai acontecendo o processo de adensamento, vai acontecendo essa deformação. Então, a gente consegue prever essas deformações. De que forma? Então, a gente consegue fazer ensaios com os nossos solos, com uma amostra de solo, e a partir desses ensaios, a gente consegue prever o recalque. A gente vai determinar qual que vai ser o recalque daquele maciço de solo, por meio de parâmetros obtidos em relações experimentais. Então, o que é uma relação experimental? Eu vou pegar uma amostra, vou fazer um ensaio experimental dessa amostra para que eu possa correlacionar aqueles fatores com equações que existem para a determinação do recalque e a partir daí eu consigo determinar. Então, existem métodos diferentes de ensaios para a gente determinar o recalque. O primeiro deles é o que a gente chama de ensaio de compressão axial. O que é o ensaio de compressão axial? A gente vai ter um corpo de prova cilíndrico, vai fazer um carregamento axial e aí a gente vai medir as tensões e deslocamentos axiais desse corpo de prova. Quando a gente faz isso, a gente vai verificar como que é o comportamento elástico ou elastoplástico do solo. Comportamento elástico é mais características de areias e comportamento elastoplástico é uma característica maior de argilas. O que é um elastoplástico? Quando a gente tem um comportamento elástico, a gente vai ter aquela curva, uma reta, que vai ser o nosso comportamento elástico. A tensão, ela vai ser proporcional à deformação. À medida que eu aumento a tensão, eu aumento a deformação. Um comportamento elastoplástico, a minha curva ela não é retinha assim. Ela vai ter uma pequena deflexão. Essa pequena deflexão, ela vai trazer para a gente o que a gente chama de deformação residual. Então, mesmo eu retirando a carga, eu não volto para o estado inicial. Eu vou ter uma pequena deformação inicial devido a esse comportamento elastoplástico do nosso solo, tá bom? Então, esse tipo de ensaio a gente consegue determinar qual que é o módulo de elasticidade do solo e qual que é o coeficiente de Poisson desse solo. Então, são os dois parâmetros que a gente consegue determinar por meio de um ensaio de compressão axial. Então, no ensaio de compressão axial, eu vou ter a deformação longitudinal. O que é deformação longitudinal? Isso aqui a gente pode lembrar do que a gente viu lá em Mako. Então, deformação longitudinal vai ser a variação no comprimento, aqui na altura, dividido pela altura inicial. Então, variação de comprimento sobre comprimento inicial vai me dar o que eu chamo de longitudinal, deformação longitudinal. O que é a deformação radial? Deformação radial tem a ver com o raio do meu corpo de prova cilíndrico. Então, vai ser o quê? A variação no raio dividido pelo raio inicial. Então, o que é a variação na altura? Vai ser o H final menos H inicial dividido por H inicial, essa deformação. Então, a variação na altura, a variação do H, vai ser o H final menos H inicial. E assim a mesma coisa com o raio, tá bom? Raio final menos raio inicial. Quando a gente faz isso, a gente vai conseguir determinar, a partir dos parâmetros, o módulo de elasticidade. Então, o que é o módulo de elasticidade? Ele vai ser o constante de proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Então, o meu módulo ele vai ser o quê? A tensão dividido pela deformação. Qual deformação? Longitudinal. Então, sempre que eu falo em módulo de elasticidade, a minha deformação ela vai ser uma deformação longitudinal, tá bom? Então, módulo de elasticidade, tensão sobre deformação. E o coeficiente Poisson? O coeficiente Poisson ele vai relacionar a variação que eu tive na altura com a variação que eu tenho no diâmetro. Então, o coeficiente de Poisson ele vai fazer essa relação entre a variação na altura com a variação no diâmetro. Porque o meu corpo de prova, eu estou fazendo ali nele uma compressão axial. Então, quando eu vou comprimir, ele vai normalmente reduzir a altura e aumentar o diâmetro. Ele vai ter uma variação volumétrica, tá bom? Então, o coeficiente Poisson ele vai ser dado pela deformação radial
dividido pela deformação lateral. Ok até aí? Ok. Tranquilo, né? Então, outro tipo de ensaio que a gente pode fazer, esse era o ensaio de compressão axial. Então, o meu corpo de prova ele vai ter tanto uma variação aqui longitudinal quanto uma lateral. O outro ensaio é o que a gente chama de ensaio de confinamento. O que é um ensaio de confinamento? Eu vou ter um ensaio de compressão que é chamado triaxial. Eu vou permitir determinar a variação do módulo com a tensão confinante. Então, eu coloco uma tensão confinante aqui na lateral do meu corpo de prova. Se eu coloco essa tensão confinante, o que vai acontecer? O meu corpo de prova não tem variação volumétrica. Variação volumétrica não, variação no raio. Então, o meu corpo de prova ele não vai sofrer variação aqui no raio e no diâmetro, porque ele está confinado. Então, eu não consigo ter uma variação. A única variação que eu vou ter aqui é uma variação que ela vai ser chamada de variação vertical. Então, somente as forças verticais é que vão causar deformação no meu corpo de prova. Como que isso pode acontecer, então? Para que isso aconteça no solo, eu vou ter que fazer a drenagem do meu solo. Porque a minha deformação ela vai acontecer com a saída de água do meu corpo de solo. Então, eu vou fazer o quê? Eu ponho aqui uma placa porosa, uma pedra porosa, uma membrana porosa. Vou inserir essa tensão aqui. E aí a água ela vai sair, vou fazer a drenagem da água. Só que quando eu faço esse tipo de ensaio, eu tenho que ter aqui o que eu chamo de tensão confinante. E os meus resultados, eles vão depender dessa tensão confinante. Então, esse ensaio, ele pode ser utilizado para argilas saturadas, não drenadas, que a gente pode determinar qual que vai ser o módulo de elasticidade dessas argilas. Então, aqui, para vocês verem, só como ilustração, a gente tem a consistência muito mole, que o módulo de elasticidade é menor que 2,5 megapascal. Quanto mais água a gente tem presente na argila, menor vai ser o módulo de elasticidade dessa argila, tá bom? Então, argilas que elas têm consistência maior, elas vão ter também maior módulo de elasticidade. Nas areias, os valores típicos dos módulos de elasticidade, eles vão depender daquele estado que a areia se encontra. Se ela se encontra fofa ou se ela encontra compacta. Então, areias fofas, elas vão apresentar menores módulos de elasticidade do que as areias compactas. Então, as areias compactas, elas vão apresentar módulo de elasticidade maior do que as outras. Quando a gente faz esse ensaio da areia, a gente vai fazer como uma areia saturada. Então, as areias saturadas, elas vão ser submetidas a esse tipo de ensaio. A areia não drenada não é submetida neste ensaio, porque se eu não tenho água para drenar, para que eu vou utilizar um tipo de ensaio que eu vou utilizar uma pedra porosa para drenagem dessa água? Então, não faz sentido. As areias, elas podem chegar a ser mais rígidas do que as argilas. Como assim mais rígida? Módulo de elasticidade maior. Quando a gente fala em rigidez, a gente lembra de módulo de elasticidade. Então, módulo de elasticidade maior. Lembra, quanto maior o módulo de elasticidade, maior vai ser a rigidez do material? Para o solo funciona da mesma forma. Quanto maior o módulo de elasticidade do solo, mais rígido esse solo se apresenta, tá bom? Então, um tipo de ensaio que a gente faz de tensão confinante, que ele vai usar essa tensão confinante, a gente chama de ensaio de compressão edométrico. Então, ensaio de compressão edométrico aqui não está dando muito bem para vocês enxergarem, né? Então, o ensaio de compressão edométrico é um tipo de ensaio de tensão confinante. Como que a gente faz esse ensaio? A gente vai colocar uma amostra indeformada, então a gente vai pegar uma amostra de solo. Essa amostra, normalmente, ela é cilíndrica e com dimensões centimétricas, então são amostras pequenas de solo. A gente vai colocar essa amostra dentro de uma caixa metálica e essa caixa metálica ela só vai permitir a deformação vertical. Então, a gente vai ter aqui como se fosse um anel e aqui dentro, esse anel ele vai ter uma tampa aqui que vai permitir que essa tampa ela vá para cima e para baixo.
Então, só vou permitir deformação nesse sentido, no sentido vertical, porque aqui as paredes elas são rígidas. As paredes do meu corpo de prova elas vão ser rígidas. A intenção do ensaio de compressão endométrica vai ser representar as camadas confinadas do solo quando este solo for submetido a esse carregamento externo. Então, esse ensaio é um ensaio que ele vai representar um solo quando esse solo está um carregamento submetido a ele. Se o solo é compressível, o que vai acontecer com o solo? Ele vai ser comprimido, ele vai sofrer uma alteração ali. Então, este é o objetivo do ensaio. Quando a gente faz esse tipo de ensaio, aqui tá para vocês verem uma ilustração de mais ou menos como que é. Então, a gente vai ter a amostra, um anel, porque ele vai ter um diâmetro maior do que o comprimento. E normalmente a gente chama de anel. Esse anel de amostra aqui. Então, eu vou aplicar uma carga. Essa carga aqui, ela vai poder fazer deformação somente no sentido vertical. Então, eu vou ter o tubo de drenagem, as pedras porosas para que essa água possa sair. E a partir disso aqui, a gente consegue determinar qual foi a deformação que a nossa amostra de solo obteve. Então, este tipo de ensaio, que a gente chama de compressão endométrica, ele é um ensaio de compressão unidimensional. Unidimensional porque a compressão vai ser apenas em um sentido, com confinamento lateral. Então, eu tenho confinamento aqui. A minha amostra ela não pode sofrer variação no diâmetro. Ele é representativo de situações onde o solo é carregado por novas camadas. Então, esse ensaio é como se eu estivesse colocando novas camadas sobre aquela camada de solo. Então, para aterros. E ele também pode ser utilizado para sapatas. Então, ele também pode ser utilizado. Ele é mais utilizado para novas camadas de solo, para aterros e radier, porque o radier também é uma grande camada, mas também pode ser utilizado para sapatas, tá bom? Aqui é o tipo da máquina que faz o ensaio de compressão endométrica. Então, aqui a gente faz o carregamento, aqui está a nossa amostra colocada aqui dentro, e o carregamento é feito aqui em diferentes intervalos. Então, esse carregamento ele é feito em etapas diferentes. Como assim etapas? Eu faço o carregamento, observo qual que foi aquela deformação. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o carregamento. Depois de um certo período de tempo, eu vou colocar um carregamento maior. Aí, eu vou retirar esse carregamento. E assim, eu vou sempre colocando carregamentos maiores. As cargas, elas vão ser sempre elevadas, dobrando o valor para a próxima carga. Então, isso vai acontecer em períodos de tempo. Eu vou utilizar certos períodos de tempo diferentes. Em areias, o ensaio é rápido, 8 minutos. A gente faz esse ensaio numa escala que a gente chama, que agora eu esqueci o nome. Então, eu esqueci mesmo. Acho que é escala geométrica, não. Esqueci, gente, fugiu. Então, eu vou fazer, por exemplo, com 1, 2 minutos, 4 minutos, 1, 2, 4, não. 1, 2, 8 minutos, aí eu já vou para 16 minutos, eu vou aumentando o tempo, um intervalo de tempo, tá? Não é uma escala uniforme, a gente vai aumentar esse período de tempo. Então, para areias ele é rápido e para argilas saturadas ele pode demorar muito. Então, pode demorar horas ou dias para que a gente tenha a deformação das argilas saturadas. Então, mesmo demorando horas ou dias, a cada período de tempo a gente tem que fazer esse novo acréscimo de carga e retirar a carga, tá bom? Então, esse tipo de ensaio a gente chama de ensaio de compressão endométrica. O resultado do ensaio de compressão endométrica, a gente vai ter um diagrama de índice de vazios, a gente vai relacionar o índice de vazios com a tensão. Então, aqui é a tensão, lugar de escala natural, só que aqui eu esqueci de colocar aqui a tensão, tá bom? Então, vai ser índice de vazios por tensão, porque eu vou ter alteração no índice de vazios à medida que eu faço a alteração dessa tensão. Quanto maior a tensão, maior vai ser a alteração do índice de vazio. Esse aqui é um diagrama, um gráfico, que ele mostra como que é o comportamento de uma argila azul. Normalmente, a gente faz a apresentação dos resultados do ensaio endométrico
numa escala que a gente chama escala semilog, ou log de pressão. Então, a gente pode chamar também de semilog. Como assim uma escala semilog? As minhas tensões, elas vão estar em escala logarítmica, enquanto os meus índices de vazio não vão estar em escala logarítmica. Por que eu faço isso? Porque assim fica mais fácil de eu representar meus resultados. Então, aqui eu tive uma compressão, aí eu retirei a carga, eu fiquei aqui, depois eu tive uma nova compressão. É mais simples de eu visualizar o resultado aqui nesse tipo de gráfico, que a gente chama de semilog, do que nesse diagrama aqui, que está em escala natural. Então, esse de escala natural é mais difícil de ser analisado. O semilog, ele é mais simplificado. Como que eu faço para colocar na escala semilog? Eu vou fazer a tensão, descobrir uma tensão. Então, cada ponto aqui de tensão vai ser o logaritmo da minha tensão, o logaritmo da base 10 da tensão, tá bom? Simples assim. Então, é conveniente a gente sempre utilizar essa escala semilog, porque apenas um eixo ele vai estar na escala logarítmica, tá? Índice de vazios é a escala natural, tensão vertical é a escala logarítmica. Ele vai permitir uma melhor visualização dos resultados. Quais resultados? Então, como que a gente vai ter a variação do índice de vazios pela tensão vertical? Essa tensão vertical é a tensão efetiva, tá bom? Quando a gente fala em tensão vertical aqui, vai ser a tensão efetiva do nosso solo. Então, vai ser a variação do índice de vazios pela tensão efetiva. Então, o que eu tenho aqui nesse solo? Eu tenho um trecho que a gente chama de trecho de recompressão. Esse trecho de recompressão ele é limitado pelo que a gente chama de tensão de pré-adensamento. Depois eu vou ter um trecho de compressão virgem dessa minha areia. Então, aqui é só um gráfico ilustrativo de como que é. Então, a gente pode obter diferentes parâmetros do ensaio de compressão endométrica. Quais parâmetros são esses? O primeiro parâmetro a gente chama de deformação volumétrica. O que é a deformação volumétrica? Deformação volumétrica ele vai ser dado por dV sobre V0, a variação do volume sobre o volume inicial. Então, isso aqui é o que a gente chama de variação do volume sobre o volume inicial. Mas a gente pode colocar isso aqui também em função do índice de vazios. Como? Então, o meu V, que é a minha deformação volumétrica, pode ser dada pela deformação, não, pela variação do índice de vazios dividido por 1 mais E0. O que é isso aqui? A mesma coisa de eu falar que é 1 menos E2 sobre 1 mais E0. A variação do índice de vazios, o índice de vazios maior menos o índice de vazios menor, dividido por 1 mais o índice de vazios iniciais. Isso aqui é o que eu chamo de deformação volumétrica. Lembrando que o E é índice de vazios. Lembram disso? Ezinho é o que a gente chama de índice de vazios. E0 é o que a gente fala de índice de vazios inicial, antes da deformação. Próximo que a gente pode determinar, o próximo parâmetro que a gente chama de coeficiente de compressibilidade, AV. Então, o que é o coeficiente de compressibilidade? Ele vai ser menos DE de sigma. O que é isso, professora? Menos DE, isso aqui é a variação do índice de vazios sobre a variação, o que é isso aqui? Tensão. Por que menos? Porque esse D sigma aqui, se eu for pegar a tensão, deixa eu voltar aqui. Se eu for pegar a tensão 2 menos a tensão 1, a tensão 1 menos a tensão 2, desculpa, que esse aqui é tensão 1 menos tensão 2, a minha tensão ela vai ficar negativa, porque a tensão 1 ela é menor do que a tensão 2. Então, isso aqui serve... Isso aqui serve para que a gente possa, esse sinal aqui, para que a gente possa anular o sinal da tensão negativa, tá? O coeficiente de variação volumétrica, que é o nosso próximo parâmetro. O que é o coeficiente de variação volumétrica? Ele é dado pelo MV,
que vai ser o D, a variação da deformação volumétrica sobre a variação da tensão. Então, variação da deformação volumétrica, aquela deformação volumétrica aqui, variação não, né? Só deformação. Deformação volumétrica sobre a variação da tensão. O outro parâmetro a gente chama de módulo de compressão endométrica. Módulo de compressão endométrica, ele vai servir como um módulo de elasticidade. Ah, é o módulo de elasticidade? Não, porque o módulo de elasticidade a gente encontra no ensaio de compressão axial. Então, quando a gente faz o ensaio de compressão endométrica, a gente vai encontrar o que a gente chama de módulo de compressão endométrica. Ele é semelhante, porque como que a gente determina módulo de elasticidade? Vai ser tensão sobre deformação. Então, aqui o módulo de compressão endométrica, ele vai ser a variação da tensão, que é esse dV, dividido pela deformação volumétrica. Então, pela variação ali do índice de vazios, podemos assim dizer. Então, vai ser a variação da tensão sobre a deformação volumétrica, o nosso módulo de compressão endométrica, tá? Ele é similar ao módulo de elasticidade. Não pode ser chamado porque o ensaio que é determinado é diferente. E nós temos algumas relações entre esses parâmetros. Como assim, professora? Olha só, eu tenho aqui, ó, índice de vazios aqui, tensão aqui, aqui eu tenho deformação volumétrica, mas aqui eu tenho índice de vazios, eu tenho coisas semelhantes em cada uma das equações. Então, eu posso colocar elas relacionadas. Como assim? O coeficiente de compressibilidade, ele pode ser dado por menos 1 mais aquele índice de vazios iniciais do solo, vezes o coeficiente de variação volumétrica. E o meu módulo de compressão endométrica, ele pode ser dado por 1 sobre o meu coeficiente de variação volumétrica. Ah, professora, mas por que isso? Porque se eu consigo encontrar somente o coeficiente de variação volumétrica, eu sei esses dois outros parâmetros. Eu consigo descobrir os dois outros parâmetros a partir dele. E o contrário também serve. Se eu só acho aqui qual que é o meu módulo de compressão endométrica, eu consigo encontrar qual que vai ser o meu coeficiente de variação volumétrica e com ele achar qual vai ser o coeficiente de compressibilidade. Tá bom? Então, eu consigo relacionar esses parâmetros lá do ensaio de compressão endométrica. Até aí, tudo bem? Tirando o tanto de fórmula. É ótimo. Então, é assim mesmo, que fórmula vocês vão ver um monte. A gente ainda nem chegou na metade delas. Olha só, aqui a gente tem outras correlações que eu coloquei para vocês, uma tabelinha. São as mesmas equações, tá bom? São as mesmas equações. Só que eu coloquei outras aqui, essa tabela é lá da Universidade do Rio de Janeiro, que ela vai fazer essas relações que a gente vai ter entre o módulo endométrico e o coeficiente de variação volumétrica, entre o coeficiente de compressibilidade e o módulo endométrico, o índice de compressão e o módulo endométrico, e assim sucessivamente. Então, só se acaso vocês acharem mais fácil pela tabela, vocês podem utilizar ela, tá? Eu sempre uso mesmo as equações assim, essa tabela só mais para consulta. E aí, a partir disso, a partir dessas equações, a gente pode determinar os recalques. Como que a gente faz para poder determinar os recalques? Porque o nosso grande problema é determinar como vai ser esse recalque. Tá acabando, né? Acho que é melhor a gente voltar no outro para essa determinação dos recalques. Então, gente, a gente vai cair e aí a gente já volta em outro, porque senão eu vou ser